Imagina a seguinte situação. Você descobre que uma pessoa não gosta de você. Por alguma razão, ela não gosta de você e você fica sabendo disso, através de, sei lá, de outras pessoas, enfim, não importa. Existem milhares de coisas que podem acontecer a partir disso. Pode ser que uma pessoa que descobriu que outra não gosta dela fique triste e vá para casa chorar. Ah, não, a pessoa não gosta de mim agora, o que vai ser da minha vida? O que eu fiz? E fique triste. Pode ser que outra pessoa na mesma situação queira viver a sua vida em prol de agradar aquela pessoa e fazer com que ela goste de você. Pode ser que não, agora eu vou mudar todo o meu jeito, eu vou tratar as pessoas diferente, eu vou tratar ela diferente, eu vou mudar o meu jeito de ser, eu vou mudar minhas roupas, eu vou mudar meu jeito de falar, para que eu faça essa pessoa gostar de mim e isso acabe gerando uma angústia, acabe gerando um gasto de energia, para que de alguma forma essa pessoa passe a gostar de mim. Pode ser que outra pessoa nessa situação fique com raiva e fique agora, essa pessoa não gosta de mim? Então eu vou agora fazer de tudo para acabar com a vida dessa pessoa. Eu vou ser o pior pesadelo da vida dessa pessoa agora, já que ela não gosta de mim, eu também não gosto dela, e eu vou viver agora em prol disso. Ou simplesmente, ela não gosta de mim? Paciência. O que eu posso fazer? Não dá para agradar todo mundo. Tem outras pessoas que gostam. Tem outras pessoas que, sabe, dão valor. Enfim, eu não preciso que ela goste de mim para isso. E vida que segue. Tamo aí, vambora. Ou seja, o Aaron Beck, que foi o criador da terapia cognitivo-comportamental, passou a perceber que o sofrimento das pessoas não adivinha da situação em si, mas da interpretação que as pessoas fazem desse tipo de situação. Agora, o que vai fazer com que eu tenha o comportamento de ficar triste, ou de ficar com raiva, ou de simplesmente ignorar? O que faz com que pessoas que passam pelo mesmo tipo de situação tenham atitudes e comportamentos tão diferentes? E é isso que o Aaron Beck estudava, é isso que ele queria entender, por que isso acontecia. E foi descoberto que o que fazia esses comportamentos serem diferentes é o background, a coisa que existia por trás dos comportamentos, que o Aaron Beck criou um modelo para poder entender isso, e ele criou alguns elementos. Ele percebia que as situações que aconteciam, isso não tinha como mudar, ou seja, a situação aconteceu, gerava pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos podem ser frases que a pessoa pensa, ou seja, descobri que ele não gosta de mim, eu pensar e falar assim: já que ele não gosta de mim, então eu também não gosto dele. Isso também é um pensamento automático que vem. O pensamento de: que pena, ele não gosta de mim, eu vou ficar triste, que chato isso. Isso também é um pensamento automático. E esses pensamentos automáticos geravam reações nas pessoas. Essas reações podem ser emocionais, ou seja, ficar triste, ficar com raiva, ficar indiferente. Comportamental, de eu tomar alguma atitude, né, de não gosta de mim, então vai bater na pessoa, ou então eu vou, enfim, eu tomar algum tipo de atitude, ou seja, e essa atitude comportamental vai ser coerente com a emoção que eu sinto. Se eu fico com raiva, meu comportamento vai ser, querer prejudicar aquela pessoa. Se a minha emoção aqui for uma tristeza, meu comportamento vai ser ir para casa chorar.
E esse comportamento vai gerar uma atitude também fisiológica, ou seja, meu coração vai acelerar, eu posso sentir uma dor de barriga, uma dor de cabeça, eu posso ter reações psicossomáticas, posso ter uma crise de intestino, eu posso ter refluxo, ou seja, através dessa cadeia de acontecimentos, eu posso resultar até mesmo em problemas físicos, problemas fisiológicos. Mas o que faz com que esses pensamentos automáticos sejam gerados? É isso que o Aaron Beck queria entender. Tá, por que cada pessoa vai pensar de uma forma e vai desencadear reações tão diferentes? Ele percebeu que por trás dos pensamentos, ou seja, geradores desses pensamentos, estavam as crenças. Crenças centrais e crenças intermediárias. Qual que é a diferença entre elas? As crenças centrais são pensamentos, ou seja, aquelas associações que a gente tem inconscientes, que a gente viu lá na aula anterior do modelo da mente, que geram certezas absolutas sobre determinadas coisas. Então, se eu tiver, por exemplo, uma crença de que as pessoas não gostam de mim, eu não sou uma pessoa desejada, eu não sou uma pessoa boa o suficiente para agradar as pessoas. Se alguma coisa lá atrás, na minha história de vida, gerou essa crença e isso foi reforçada, isso acabou virando uma crença central, uma crença enraizada na minha mente. E as crenças intermediárias são pensamentos que eu vou ter para justificar essas crenças, ou seja, vão ser pressupostos que eu vou fazer para que eu torne essas crenças reais para mim. Ou seja, se eu tenho uma crença de que eu não sou uma pessoa boa o suficiente, eu não sou bom o suficiente em alguma coisa, talvez eu tenha uma crença intermediária de que logo eu preciso me esforçar muito para que eu seja minimamente aceito. Ou seja, é algo que eu vou fazer, uma crença que eu vou ter, de que eu sou obrigado a fazer determinada coisa para que eu compense essa minha crença central. Então, se eu tenho uma crença central de que eu não sou amado, logo eu preciso agradar as pessoas ao máximo. Logo, eu preciso fazer de tudo para que as pessoas gostem de mim. E se a pessoa não gosta de mim, no caso dessa situação, por N motivos, não importa qual que é o motivo, eu vou ter pensamento automático de que, poxa, eu não consegui fazer com que ela goste de mim. Isso vai me gerar uma tristeza. Ou pode acontecer de eu ter uma crença central de que todos me amam, de que todos gostam de mim. Eu sou o cara, eu sou o bambambam, eu sou foda. Essa é a minha crença central. Logo, minha crença intermediária vai ser: ninguém pode não gostar de mim. Já que eu sou fodão, então todo mundo vai ter que gostar de mim também. Ué, eu sou perfeito. Por que as pessoas não vão gostar de mim? Aí, se eu me deparo com uma situação de que alguém não gosta de mim, talvez meu pensamento automático seja: então tem algo errado com essa pessoa. Então, essa pessoa que é um idiota. Esse cara que é um idiota de não gostar de mim. E talvez eu tenha a reação emocional de ficar com raiva dessa pessoa e querer descontar algo em cima dela ou querer desdenhar dessa pessoa. Então, baseado nisso, eu poderia passar o dia inteiro dando exemplos aqui. Então, o Aaron Beck percebeu isso, que a crença central vai ser a mãe de toda essa estrutura que vai acontecer
ao longo da vida da pessoa. E essas crenças são várias, algumas crenças são funcionais, algumas crenças são disfuncionais. E qual que é a importância da gente saber disso? Porque às vezes num discurso, durante uma anamnese na clínica, a gente começa a perceber essas crenças. A gente começa a entender através da fala do nosso cliente que algumas crenças estão ali alimentando alguns comportamentos. E o que a gente vai fazer na hipnoterapia? Identificar essas crenças e às vezes através de técnicas você pode fazer, por exemplo, uma regressão à causa da origem daquela crença. Às vezes pode ter sido uma situação familiar, pode ter sido algo que a pessoa escutou, ou seja, gerou aquela associação disfuncional, aquela associação negativa e instalou-se uma crença naquela pessoa que ela vai passar a vida toda querendo justificar, criando pressupostos, ou seja, várias crenças intermediárias para poder lidar com essa crença que ela tem, e isso vai gerar uma série de situações para a pessoa ao longo da vida dela. Então, qual que é o nosso objetivo? Desensibilizar as crenças disfuncionais e criar novas crenças que sejam funcionais. Às vezes, a gente não vai conseguir desensibilizar uma crença central, que às vezes é difícil, porque é uma coisa que está muito bem enraizada. Às vezes vai ser mais fácil para a gente de sensibilizar uma crença intermediária. Por exemplo, a pessoa tem uma crença central de que eu sou o cara, eu sou bonzão em tudo. E eu tenho uma crença intermediária de que, já que eu sou bonzão em tudo, todo mundo tem que gostar de mim. Eu posso, às vezes, desensibilizar essa crença intermediária e fazer com que a pessoa entenda: bom, eu posso até ser bonzão em tudo, mas eu não consigo agradar todo mundo. Então é normal que, mesmo eu sendo bonzão em tudo, algumas pessoas podem não gostar de mim. E eu posso entender isso. E se acontecer alguma situação de alguém não gostar de mim, meu pensamento automático talvez seja: ok, tudo bem. Cada um tem o seu direito de gostar ou não gostar de mim, e isso me gere reações mais funcionais. Se eu conseguir, óbvio, ir lá na crença central dele e fazer com que essa pessoa entenda que, bom, eu não sou bonzão em tudo, eu posso até ter uma autoestima boa, eu posso até me achar bom em algumas coisas, mas eu não sou perfeito, eu também tenho erros, eu também tenho falhas. Então eu posso modificar essa crença central. Eu não digo apagar essa crença e criar uma nova do zero, mas dar um novo sentido a essa crença central e fazer com que essa crença central nova, ou seja, mais funcional, gere toda uma reação mais funcional para a vida da pessoa. O Aaron Beck, quando ele começou a estudar as pessoas, ele era psicanalista e começou a a estudar pessoas que tinham depressão. Então os primeiros estudos dele no início da terapia cognitiva eram com pessoas depressivas. E ele começou a perceber que as pessoas que tinham depressão tinham basicamente 3 categorias de crenças centrais, que eram crenças de desamor, desvalor e desamparo. Desamor, desvalor e desamparo. Ou seja, ninguém me ama, eu sou um inútil, eu não consigo fazer nada, eu não sou bom em nada, e as pessoas não estão nem aí para mim, as pessoas não ligam pro meu sofrimento, eu não tenho ninguém para contar. Então,
Esses tipos de pensamentos, esses tipos de crenças que as pessoas tinham, desencadeavam toda uma série de reações, uma série de comportamentos que faziam com que as pessoas ficassem depressivas. É como se elas vissem o mundo através de uma lente totalmente deturpada. Então Aaron Beck perguntava: bom, você fala que ninguém te ama, mas ninguém é muita gente. Existem muita gente no mundo. Será que realmente ninguém te ama? Aí a pessoa passava a pensar, refletir sobre aquilo. E passava, não, realmente se algumas pessoas podem não me amar, mas existem outras que me amam e que podem estar comigo. Aí fala assim, mas você fala que não é bom em nada. Você fala que você é um inútil completo. Será que você realmente não tem nenhum valor? E fazia com que as pessoas fossem pensando aquilo de outra forma. Então, a terapia cognitiva tem várias técnicas para isso, que a pessoa ia lá escrevendo, preenchendo formulários, respondendo questionamentos. Inclusive, uma das técnicas super conhecidas da TCC é o questionamento socrático, que é justamente isso, ficar fazendo várias e várias perguntas e a pessoa, através da resposta, aí o terapeuta respondia com outra pergunta e através dessas perguntas a pessoa ia chegando em respostas mais claras, respostas que antes ela não conseguia ver, porque as crenças que ela tinha não permitia com que ela visse um mundo melhor. E o Beck, uma das premissas da TCC, é que todo pensamento gera uma alteração de sentimento e todo sentimento gera uma alteração de comportamento. Então, ele percebeu que esses pensamentos automáticos sendo alterados, ou seja, essa atividade cognitiva sendo alterada, ela poderia ser transformada em novos sentimentos mais funcionais e logo esses sentimentos gerarem comportamentos também mais funcionais para os pacientes. E esse é o modelo de Aaron Beck. Quando a gente entende esse modelo aqui, a gente vai saber aonde que a gente vai buscar a mudança na pessoa. Então, às vezes, não adianta você mudar apenas um pensamento. Quando você procura a terapia nesse âmbito aqui dos pensamentos e as crenças continuam intactas, talvez o sintoma suma por um tempo e depois ele retorne. Por quê? Porque a fonte desses pensamentos disfuncionais ainda estão aqui. Então, a gente vai ter que fazer esse caminho através da regressão, por exemplo. Quando a gente fala em regressão por emoção, que é a técnica do Regress to Cause, que a gente vai ver mais para frente, o que a gente vai fazer? Uma ativação emocional. Então a gente vai ter que entender qual é a emoção negativa que vem atrapalhando a pessoa. Essa emoção negativa vai ser eliciada e a gente vai fazer esse caminho inverso. Daqui para cá e daqui para cá. Para cá e para cá. Então é esse caminho que a gente vai fazer. Através da emoção, a gente vai chegar até a crença, até onde que essa crença foi instalada. Às vezes uma memória na infância, às vezes algo que aconteceu há muito tempo atrás, ou não, até mesmo situações mais do dia a dia. Quando a gente for falar de regressão, a gente vai entrar mais nesses detalhes. Só que o mais importante aqui é entender como que esses padrões são estabelecidos. E quando a gente tem uma crença e a pessoa reclama de um comportamento específico que ela vem tendo, você pode prestar atenção que esse tipo de comportamento ele é um padrão, ele se repete em várias situações da vida da pessoa. Então às vezes a pessoa fala assim, eu sou muito ciumento.
tenho muitos ciúmes da minha namorada. Aí você fala assim, mas você só tem ciúmes da sua namorada? Às vezes ele vai falar que sim, só tenho problema com a minha namorada. Tá, mas como que você é, por exemplo, com as suas coisas, com seus objetos? Eu não gosto muito de emprestar minhas coisas pra ninguém, não. É mesmo? E como que você age quando alguém se aproxima da sua mãe? Eu tenho um instinto de proteger ela. E como que você é com seus amigos? Eu não gosto que amigo meu faça outros amigos, não. Ou seja, esses padrões comportamentais de ciúmes, de possessão, por exemplo, nesse caso, pode acabar se aplicando em áreas profissionais, né, em áreas sociais, em qualquer outra área. Então sempre procure se esse comportamento que o seu paciente está reclamando, está se queixando, aonde mais que ele se repete. Às vezes a pessoa não se dá conta dessa repetição de padrão. E às vezes quando você identifica isso junto com ele, você vai chegar às vezes na própria anamnese a uma crença que ele tem. Fala assim, mas por que esse comportamento vem se repetindo? É porque eu me sinto inseguro e eu preciso fazer com que as pessoas fiquem ao meu lado a todo custo. Porque se eu der mole, sei lá, as pessoas vão atrás de outras pessoas, meus amigos vão fazer novas amizades, minha namorada vai arrumar outra pessoa para ela, então eu preciso ter esse comportamento para que ela fique perto de mim. Então você quer dizer que você está inseguro? Eu sou uma pessoa muito insegura. Então é nessa insegurança que você vai trabalhar, não no comportamento ciumento em si. Deu para captar aí a ideia da coisa, né? O espírito da coisa é exatamente esse, pegar o comportamento e buscar o padrão. Mas através que eu falei que a gente vai chegar lá através dessa emoção. E para a gente entender como que essa coisa funciona, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre as emoções. O que são as emoções e para que elas servem. Na próxima aula.